Olá, galerinha, tudo bem? Bom, então hoje iniciaremos, a nossa segunda apostila, aqui pelo nosso primeiro capítulo, Brasil, Aspectos Naturais, beleza? Então vamos lá? Pessoal, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é a noção de geologia e relevo, certo? Do nosso país. Bom, pessoal, a apostila começa falando para nós, que o nosso país é o quinto maior do mundo, certo? Tem o quinto maior território do mundo e que essa porção, esse território, está na porção central da placa sul-americana e ocupa 75% dessa placa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoal, placa sul-americana, certo? A placa sul-americana é esta aqui, certo? Em roxinho. E o Brasil ocupa aqui mais ou menos uma porção central desta placa, certo? Pessoal, o que isso vai ter de interessante para a gente, certo? Primeiramente, a apostila ela vai apontar a relação entre o litoral, brasileiro e a questão ali, a parte mais litoral da África, certo? O que isso vai falar para a gente, pessoal? Que o Brasil e a África já estiveram unidos, certo? Lá no supercontinente Pangeia. Olha, então aqui nós temos um GIF da Pangeia. Nós vemos aqui, era um supercontinente, a Pangeia. Com o tempo, as placas tectônicas elas se movimentam, certo? E o Brasil aqui, no caso a América do Sul e a África, se separaram, beleza? Então a primeira coisa que se coloca é isso, a América do Sul e a África elas se completam, certo? Porque elas foram separadas em um determinado momento. E o texto também vai nos apontar, certo, que por estarmos nessa porção central aqui da placa sul-americana, as ações tectônicas, a incidência de ações tectônicas aqui vão ser menores. Então, por exemplo, os abalos sísmicos vai ser difícil, de ocorrer um abalo sísmico, algum tipo de terremoto aqui no nosso país. De vez em quando é registrado mais de uma potência muito fraca, E tem outras questões aqui também da tectônica, por exemplo, o vulcanismo. Não teremos vulcões, ativos no Brasil, beleza? Mas vamos lá. Então, pessoal, ocupa 75%, dessa placa sul-americana que nós acabamos de ver e possui uma estrutura geológica relativamente simples, certo? Por que relativamente simples? Porque nós temos aí no mínimo 3 estruturas, geológicas que podem ser trabalhadas. No Brasil nós vamos ter 2, as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Bom, então vamos lá. Estrutura geológica brasileira. Pessoal, se nós dermos uma olhadinha aqui no nosso mapinha, nós vamos ver o quê? Que nós temos as bacias sedimentares, certo? Nesse rosinha claro, beleza? E nesse rosinha aqui mais escuro, mais voltado para o vermelho, nós temos os escudos cristalinos. Qual que é a grande diferença entre essas duas estruturas? Pessoal, as bacias sedimentares, elas são os locais, de menor altitude em geral no relevo, e essas áreas elas vão ser áreas que vão receber sedimentos. Então, por isso o nome, bacia sedimentar. São as áreas que recebem os sedimentos. Mas os sedimentos da onde? Dos escudos cristalinos aqui no caso do Brasil. Os escudos cristalinos, são dobramentos antigos, certo? São áreas que já sofreram tectonismo, são áreas formadas principalmente por rochas ígneas, rochas metamórficas, E essas áreas tendem
a ter uma maior altitude, certo? Então essas áreas vão sofrer o processo de intemperismo, né? Vão sofrer a erosão, vão sofrer o movimento de massas, e o material inconsolidado que sair dessas áreas vai para onde? Isso, para as bacias sedimentares. Então vamos continuar. Pessoal, agentes modeladores do relevo. Certo? O que são os agentes modeladores do relevo? Vão ser as características, né, as atividades que vão gerar o relevo terrestre. E o que seria o relevo, pessoal? O relevo é a forma, certo? É a forma como a superfície terrestre se encontra, certo? Existem montanhas, existem planícies, tudo isso nós vamos ver mais para frente. Pessoal, então a apostila faz referência, né, a esses agentes modeladores do relevo. Nós podemos e faz uma referência mais forte ao intemperismo. Pessoal, nós temos agentes internos e agentes externos, certo? Os agentes internos são aqueles envolvidos com a dinâmica interna, certo? Da geologia. Vão ser os agentes derivados do tectonismo, que vai ser o que? Os terremotos, certo? Os terremotos eles conseguem modificar em muito o relevo, beleza? Principalmente pela formação de fissuras, né, em placas tectônicas, e o vulcanismo, beleza? Já dentro dos agentes externos, nós temos, por exemplo, a erosão, que eu esqueci de colocar a animação, né? Mas a erosão ela tem a ver com o quê? Com o transporte de material inconsolidado. O que é material inconsolidado? É o solo, certo? O solo é material inconsolidado. A erosão faz o transporte do solo e também de partículas rochosas aí menores. Pessoal, intemperismo. Intemperismo é esse processo de fragmentação das rochas. Então, o que o intemperismo faz? Ele quebra, ele fragmenta em pedacinhos as rochas, beleza? Esse intemperismo ele pode ser físico, certo? Ou mecânico, ele pode ser químico e também ele pode vir de origem biológica, beleza? Pessoal, o intemperismo físico, de forma bem clara e tranquila, o intemperismo físico ele é, por exemplo, quando uma rocha sofre uma alta temperatura, depois uma baixa, uma alta e uma baixa, uma alta e uma baixa. Vai ter um momento em que a rocha vai rachar, certo? O intemperismo físico é quando você fisicamente quebra uma rocha. Por exemplo, uma outra rocha cai sobre ela, certo? E racha. Isso é intemperismo físico. O intemperismo químico tem a ver com a transformação do material da rocha, certo? Outros elementos passam aí por essa rocha, por exemplo, principalmente a água, e transformam, né, a estrutura dessa rocha, certo? E no fim das contas desintegra ela, né? Posso pensar, por exemplo, a oxidação. A oxidação é parecida com isso. Quando você tem metais nas rochas e a água se encontra ali, a água oxida a rocha e cada vez mais a rocha ela vai ficar mais fraca, certo? Até que ela se desintegre. E o intemperismo biológico, por exemplo, as raízes das árvores, elas entram, né? Elas se chocam contra as rochas e com o tempo elas começam a penetrar essa rocha, certo? Elas começam a destruir essa rocha para que elas possam entrar mais fundo no relevo aí na crosta terrestre. Beleza? E também temos o movimento de massa. Ele é muito parecido com a erosão, mas ele tem mais a ver com a gravidade. Outro momento nós vemos isso. Vamos lá. Pessoal, formas de relevo, certo? Então nós temos o relevo e esse relevo, ele além de ser uma forma, né, ele tem a sua forma. Também outras pessoas chamam de tipos, né? Pessoal, o relevo, né, as formas de relevo, elas vão trabalhar o quê?
Pessoal, a superfície terrestre sofre as ações do tempo, beleza? E tem seu relevo moldado a partir dos agentes internos ou agentes externos. Então, nós trabalhamos anteriormente os agentes internos e externos, certo? São eles que moldam o relevo, formando formas de relevo distintas, certo? Então, cada local vai ter um tipo de forma, né? Seu relevo vai ter uma forma específica. E a ciência que estuda esse processo, ela é chamada de geomorfologia. Geo quer dizer terra, morfo quer dizer forma, né? E logia, estudo. Então, seria alguma coisa como estudo da forma da terra, certo? Essa é a ciência que estuda o relevo, beleza? Bom, temos 3 formas de relevo em nosso país, certo? Existem mais formas de relevo, eu vou trabalhar aqui, mas no nosso país nós temos os planaltos, as planícies e as depressões. Pessoal, então aqui nós temos um exemplo, né, mostrando alguns tipos de formas de relevo, beleza? Então nós temos a montanha. Pessoal, não existem montanhas no nosso país. Por que não existem montanhas? Porque as montanhas se caracterizam como dobramentos modernos, certo? Foram dobramentos, né? Elas foram criadas, né? As montanhas, recentemente dentro do nosso tempo geológico. No Brasil nós temos planaltos, né? São dobramentos antigos. Já foram montanhas, né? Em um determinado tempo, mas hoje já tem essa característica mais abobodada, certo? Isso quer dizer mais arredondada. Beleza? Porque as ações dos agentes, principalmente externos, já acabaram, né, com esse pico, né, que as montanhas têm, né, essa forma aqui um pouco mais cônica que as montanhas têm, já foi destruída, né, já foi erodida, já sofreu intemperismo e ficou um pouco mais redondinha. Beleza? As planícies, beleza? E as depressões. Mas vamos lá. Pessoal, planaltos. Então, os planaltos eles se caracterizam por uma altura elevada em relação às outras circundantes, certo? E devido a essa altura, né, os planaltos eles predominam nos planaltos os movimentos erosivos. Então, o planalto ele é uma área do nosso relevo que vai perder material inconsolidado, certo? Vai perder solo, vai perder partículas, né, rochosas menores. Os planaltos podem se apresentar na forma de morros, colinas, serras e chapadas. Então, pessoal, tem essa tabelinha, beleza? Aí na apostilinha de vocês. Só vocês darem uma olhadinha, certo? Verificarem de forma bem melhor. Deixa eu só pegar certinho a página aqui. Está na página 5, né? Na página 5 nós temos essa tabelinha que mostra a configuração aqui de cada um desses elementos. E aqui nós temos um planalto, né? Certo? Beleza? Nesse caso, esse planalto seria uma chapada, beleza? E aqui uma depressão. Vamos passar. As planícies são superfícies planas e mais baixas que o seu entorno, certo? E a altitude aí mais baixa caracteriza como uma área de deposição de sedimentos. Então, pessoal, se o planalto ele perdia, certo, material inconsolidado, quem recebe são as planícies em geral, certo? Então a planície ela vai receber esse material que vem das áreas mais altas, né? De montanhas, de planaltos, beleza? Aqui nesse caso dos planaltos, né? O Brasil não tem montanhas. Devido à baixa declividade, são áreas favoráveis à navegação fluvial, beleza? Então não existem cachoeiras, não existem corredeiras muito fortes, né? Então é um tipo de relevo bacana, né, para navegação fluvial. Porém, esse relevo uniforme, né, facilita as inundações. Então, a área sendo baixa e muito plana,
a chance dessa área ser inundada ela é muito grande, beleza? E aqui nós temos um paralelo, né, que é a planície aluvial. Pessoal, a planície aluvial, planície de inundação, né, também alguns conhecem como várzea, é uma pequena parte, né, em volta dos rios que corresponde à porção em que o rio chega, né, nos seus momentos de cheia. Então existem algumas estações do ano em que chove mais e nessas estações o rio ele tende a crescer, certo? Ele tende a se expandir. Quando ele se expande por essa planície aluvial, certo? Uma planície aluvial não é específica de uma planície, né? Planaltos podem ter planícies aluviais, depressões podem ter planícies aluviais, beleza? E aqui também eu coloquei os rios meandrantes. Ó, aqui a gente tem uma planície, certo? Aqui nós temos uma foto de um rio meandrante. Um rio meandrante, pessoal, ele é um rio pouco caudaloso, certo? Ele é um rio lento, em que a água ela não corre de forma muito rápida, certo? Por conta do quê? Por conta desse relevo, né? Muito plano da planície, certo? Então é um rio que vai formando meandros, né? Ele vai fazendo muitas curvas, é um rio típico de planícies. E por último nós temos as depressões, certo? As depressões, pessoal, elas são porções aí bem mais baixas do relevo, mas elas estão sempre entre planaltos, certo? Então você tem planaltos, você tem uma parte mais baixa no relevo, aquilo ali é uma depressão, beleza? Nela predomina-se o que? A deposição de resíduos, assim como na planície, é uma parte mais baixa, então todo resíduo, né, todo material consolidado que sai das áreas mais altas vai aí para as partes mais baixas, tanto planícies quanto depressões. Mas só que a depressão ela é mais sujeita à inundação do que as planícies, certo? Então, nessas áreas de depressão, geralmente nós temos lagos ou outras áreas permanentemente alagadas, né? Por exemplo, pântanos, né? Então, nós temos essa noção. Aí, então, aqui nós temos uma depressão, né? Nós temos um rio, né? Cortando aqui um planalto, certo? Nós temos essa depressão aqui, no caso, em forma de cânion, beleza? Vamos lá para os exercícios. O que é relevo e qual é o ramo da geografia que estuda relevo? Então, pessoal, nós já vimos que é a geomorfologia, certo? Seria o estudo da forma da Terra, beleza? Geomorfologia. E o que é relevo, né? O relevo seria essa forma que a Terra assume. O que é intemperismo e como ele altera o relevo, certo? O que é o intemperismo, pessoal? Essa desagregação, essa destruição, né, das rochas, né, essa quebra das rochas, beleza? E como que altera o relevo? Ela esculpe, né? O intemperismo ele esculpe o relevo, destruindo rochas ali, certo? Diminuindo as altitudes e por aí vai. Há montanhas de formação